Olá, pessoal. Vamos falar então da nossa terceira aula aqui da unidade 2, onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a admissão e dispensa dos servidores públicos, tá? Então, admissão também é conhecido como provimento dos servidores públicos, tá? Admissão ou provimento é o ingresso do servidor nos quadros da administração pública quando ele entra para um cargo público e corresponde à nomeação, posse e exercício, tá? Então, a admissão para o emprego público ocorre com a assinatura do contrato de trabalho, que quando é efetivo é por tempo indeterminado, tá? Quando contratado, ele geralmente vem com termo tempo determinado e daí pode ser ajustado para mais aditivado, né, ou para menos rescindido com antecedência. Então, vamos explicar essas três fases aqui. A nomeação é quando o dirigente ou gestor máximo convoca formalmente um candidato para assumir um cargo público, tá? Então, a nomeação é quando ele já passou pelo processo de recrutamento e seleção, tem a ordem de classificação e ele é nomeado para aquela vaga, tá? Ele é chamado, convocado para apresentar a documentação dentro de um prazo, tá? Certo e determinado. No estado de Mato Grosso, geralmente é 30 dias, prorrogável por mais 15, tá? E é quando ele é chamado e tem o direito de tomar posse, que é o próximo passo naquele cargo. A posse é quando ele aceita formalmente o cargo, tá? Então ele é chamado e eu vou lá, apresento a documentação e falo, ó, eu quero ocupar esse cargo, tá? E tem, né, quando ele não toma posse, inclusive, às vezes até o estado de Mato Grosso exige um termo de não empossamento, tá? Até para ficar transparente e para que o próximo classificado tenha a expectativa de que possa ser chamado ou que vá ser chamado, tá? Então, a posse é quando eu aceito e assumo aquele cargo. E o exercício é quando eu efetivamente começo a trabalhar, tá? Então, é a data do exercício que conta efetivamente para fim de remuneração e para fins de benefícios. Então, toda esse conjunto de nomeação, posse e exercício, ele é vinculado aos atos de provimento, tá? E aí, assim, entre a posse e o exercício, geralmente são no máximo 30 dias, tá? Então, eu tomei posse hoje, eu já estou, entre aspas, empossado no cargo, porém, eu só devo começar a receber a partir da data que eu começo a trabalhar, que eu me apresento no RH e falo assim, estou aqui, né? Quando que eu começo? Ah, começa hoje, começa amanhã. Então, aí o RH vai informar quando que a pessoa realmente começou a trabalhar. E aí, para efeito de remuneração, salário, progressão, leva-se em consideração a data do efetivo exercício, tá? Então, o processo de recrutamento e seleção de pessoas é o primeiro passo de um processo de seleção que visa atrair os candidatos interessados que se enquadram nas exigências iniciais do edital para o preenchimento daquela vaga. Então, um destaque aqui, tá? Ah, mas lá no edital não dizia que tinha que ter exame médico para assumir o cargo, tá? Vejam que a gente até coloca aqui, exigências iniciais, tá? Então, muitas vezes os editais, eles trazem essa exigência inicial para classificar ali, dentre os interessados, aqueles que têm prioridade na ocupação da vaga, ou prioridade de nomeação. Ocupar a vaga, né, entre ser aprovado, ser nomeado, empossado e iniciar o efetivo exercício tem um longo caminho, tá? Então, hoje, para os processos de recrutamento e seleção, o servidor não é mais visto como um recurso produtivo, né, como era visto lá da época das relações industriais, tá? Onde você tinha um servidor adestrado para o cumprimento burocrático, né, e tal. Hoje, essa ação, essa visão, né, de você avaliar o servidor por sua produtividade e obediência, acaba levando a um processo gerencial de pessoas que consideram o recrutamento como invertido, né? Porque os mais qualificados vão escolher onde trabalhar. Então, na aula anterior, que seria a 2.2, né?
unidade 2, aula 2, eu até comentei disso. Aqueles servidores que são muito, muito, muito bons para aquele cargo, eles acabam escolhendo a instituição. Aquele grupo de colaboradores que é tão bom que passou em primeiro, segundo, terceiro, também passou em primeiro, segundo, terceiro no outro órgão, também passou em primeiro, segundo, terceiro em outro órgão. Então, isso fez com que esse processo meio que fosse invertido. Daí a pessoa é que acaba escolhendo qual órgão ela quer trabalhar, e não é o órgão que escolheu ela, tá? Então, existe algumas formas de provimento dentro da administração pública, tá? Eu tenho o provimento originário, que ele é exclusivo quando é feita a nomeação, tá? Então, tem o edital, né, que é o recrutamento, é o chamamento, tem lá as regras de seleção, tem a nomeação, né, e eu chamo para ocupar, né, por meio da nomeação, uma pessoa, né, para ocupar um cargo. E é o que seria o processo normal, digamos assim, é o mais comum. Porém, eu tenho outras formas de provimento, que é chamado provimento derivado, tá? Esse provimento derivado, ele tem várias ressalvas, porque muito provavelmente ele depende de lei, que regulamente diga o que é cada um desses itens aqui, tá? Geralmente, promoção é quando eu troco, isso é muito utilizado na parte militar, né? Eu saio de soldado, vou para oficial, e daí eu vou sendo promovido mediante o critério de alguns requisitos, cumprimento de alguns requisitos. Aproveitamento é quando, às vezes, eu computo uma experiência anterior de outro órgão, de outro cargo, para aquele meu cargo, né? Então, por exemplo, de professor da Unemat, eu posso contar, se eu tive tempo como docente contratado, eu conto esse tempo para fins de aproveitamento, e isso vai aumentar o meu nível, né, lá na frente. Também pode ser como aproveitamento para fins de aposentadoria ali, de previdência e tal, tá? E também pode ser, às vezes, não é comum, mas pode acontecer, para eu ter algum tipo de mudança de classe, ou até mesmo de cargo, que é muito raro, tá? Dependendo ali de uma extinção de lei, tá? Readaptação, reintegração, recondução e reversão também são formas de fazer com que essa pessoa retorne a um cargo que um dia ela pausou ou saiu, tá? Readaptação é quando eu sou professor, tive um acidente, por exemplo, de veículo, lá, de carro, perdi ali a minha fala, não consigo falar, né? E tô bem para trabalhar assim, mas eu não consigo dar aula, porque eu não tenho mais fala, perdi minha fala, né? Eu tô com algum trauma ali que me impossibilite. Esse é o processo de readaptação. Muitas vezes eu vou fazer funções e tarefas de outro cargo, por exemplo, como técnico, né? Para que eu não perca o meu concurso público, tá? Eu continuo recebendo do meu cargo originário, porém, eu estou em processo de readaptação de função, tá? É como se eu fizesse um concurso para técnico, trabalhasse como técnico, mas continuasse recebendo como docente. Tem leis de carreira que prevê que a readaptação vai remunerar de acordo com o cargo desempenhado, tá? E não necessariamente. Só que isso é muito questionável, porque tinha muita gente que tentava readaptação mudando para um cargo para cima, né? Que remunerasse mais, e daí era bem questionável isso daí. A reintegração é quando, muitas vezes, esse servidor passou por um processo de exoneração, né? Justo ou injusto, enfim, e aí, seja administrativo ou judicial, teve a decisão para reintegrar ele no quadro dos cargos ali. Então, a reintegração não vai levar em consideração o tempo anterior que ele não ficou trabalhando, vai meio que como que recontar ou passar a contar novamente a partir da data que ele foi reintegrado no quadro. Recondução é quando eu tenho, em algumas situações, eu pedi para sair ou deixar aquele cargo, me afastei por um tempo, ou estava em alguma disputa, por exemplo, judicial, né? Eu ganhei, fui nomeado, tomei posse, aí perdi na justiça, fui exonerado, daí eu ganhei de novo na justiça, aí eu fui reconduzido ao cargo, eu volto também novamente ao cargo, tá?
Recondução e reintegração é bem diferente, é bem parecido, perdão. A diferença é que reintegração é, assim, como é que eu falo? Geralmente não envolve tanta disputa judicial, né? E é algo que é mais voluntário. Recondução é algo mais involuntário, não dependia tanto de mim, tá? Mas eu queria, tá? E a reversão tem a ver com a aposentadoria. Às vezes a pessoa está aposentada ali e tal, e aí o órgão convoca ela novamente. Ela já é aposentada, mas o órgão chama ela para voltar a trabalhar novamente, tá? Então ela volta a ocupar o cargo, tá? Então, o concurso público, ele tem aqui como se fosse um fluxo, né? Onde é feito o levantamento da necessidade, né? Se precisa daquele cargo, daquela vaga ali, tá? Então, eu tenho aqui a necessidade. Provar essa necessidade, talvez é uma das fases mais demoradas do concurso, tá? Porque você tem que provar que o cargo está vago, que precisa daquele cargo, que tem dinheiro para pagar, que precisa dessa pessoa por 35 anos, né? Naquele local, para desempenhar essas funções. Então, isso é meio trabalhosinho, tá? Leva bastante tempo para poder comprovar. Daí, aprovou o cargo, tal, o governador autorizou, né? O chefe do executivo lá autorizou, ou, né, a pessoa competente autorizou. Eu vou fazer o processo de recrutamento e seleção. Recrutamento é a publicação do edital, seleção é a aplicação das provas e das fases ali do concurso até ter o resultado final homologado, tá? Publicado sempre em diário oficial. Feito isso, eu tenho aqui a admissão, né? Feita a nomeação, posse e exercício, e aí eu fico por um tempo no estágio probatório, que varia de 2 a 3 anos, dependendo da lei de carreira, e, por fim, cumprindo o estágio probatório, passando na avaliação de desempenho, é feito o registro ou a efetivação, tá? O registro pode ser seletista ou estatutário, tá? Ou misto, mas o misto quase não está mais em uso hoje em dia, tá? Quanto ao processo de recrutamento, né? Você precisa fazer a identificação da efetiva necessidade, né, em que você considera a análise estrutural, as possibilidades de realocar a pessoa, fazer, como é que chama? Edital de transferência interna para saber quem quer mudar para tal lugar, né? Em vez de eu abrir uma vaga para Cuiabá, eu vejo quem quer mudar para Cuiabá, aí saiu uma pessoa, né, de São Félix do Araguaia para Cuiabá, daí eu abro a vaga em São Félix, não abro em Cuiabá, tá? E lembra que eu falei na unidade 1, né? A Unemat queria contratar um engenheiro como concurso, porém, o Estado entendeu que não teria demanda suficiente de obra por 35 anos para manter um efetivo no quadro, tá? Então, tem que fazer também a análise da existência legal da vaga, tem que ver se ela existe, se está prevista dentro do quantitativo do plano de carreira, se aquele cargo existe, tá? Então, tem essas questões para observar. Aí é feito o edital e publicado o edital de abertura, que sempre tem que vir com prazo de impugnação, tá? Para que serve esse prazo de impugnação? Justamente para que o candidato ou a pessoa interessada veja se não tem algum abuso, alguma regra restritiva, alguma regra ilegal, tá? Que foi colocada, que tem, tá, pessoal? Tem muito, acontece muito, muito, muito. Publicou um edital, leia a lei de carreira, leia estatuto, regimento, enfim, que trata daquele órgão, porque tem muito órgão público aí que coloca coisa em edital absolutamente restritivo, tá? Aí é feito o processo de inscrição, homologa a inscrição, né? Aí acabou a inscrição, acabou a etapa de recrutamento. Chamou quem tinha que chamar, se inscreveu quem tinha que entrar, tá? E esse recrutamento, ele em outras palavras, ele é o chamamento, é a atração, né, para as pessoas participarem do processo. Então, o sucesso de uma seleção depende de um bom recrutamento. Então, quando é concurso público, hoje tem muitos sites de concurso pré-vestibular, cursinho preparatório e tal, e os próprios jornais também ganham muito com clique e tal, então sempre sai colocando notícia, divulgando. Antigamente era bem comum sair um edital de concurso e ninguém ficar sabendo, porque publicava no mural lá da prefeitura, publicava no mural lá do tal órgão, né? Hoje não. Hoje o edital ele tem que atender aos princípios, os 5 princípios básicos, né, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e
tem que ser público, tem que estar publicado em diário oficial, tá? Não necessariamente o edital na íntegra, tá? Mas é bom publicar na íntegra para não ter questionamento. O que pode acontecer, às vezes, é um extrato do edital, um aviso pequeno que tem o edital aberto e o link, o endereço, como é que a pessoa faz para acessar a íntegra do edital, tá? Mas isso chama atenção, isso vira denúncia no MP, porque parece que estão querendo esconder ali o edital, tá? E a importância de você descrever corretamente o cargo ou os requisitos para melhorar a seleção, tá? Esse aqui é um exemplo, na verdade, foi utilizado para a seleção de estagiário, tá? Eu não vou pegar de cargo público aqui, que é um pouco mais complicado, mas isso aqui foi feito para estagiário. Aqui tem o número de vaga, e aqui foi feita a descrição do requisito, tá? Ser aluno regularmente matriculado e frequente entre o segundo e a penúltima fase do curso de computação da Unemat, tá? Isso é muito vago, isso vai atrair pessoa, vai recrutar um monte de gente que não necessariamente vai ter o que eu preciso, né? Por que eu quero um aluno de computação? É para programar, né? Não, é para fazer planilha, mas esse aluno, né? Mas, cara, ele mal vê, às vezes, Excel dentro do curso inteiro dele. Por que eu vou querer, né? E aí, assim, hoje, você quase até nem coloca tanto a questão do curso, tá? Às vezes você coloca aluno do curso matutino, aluno do curso noturno. Aí você põe para onde que ela vai atuar, né? Então, nesse caso aqui, a supervisão de monitoramento funcional. Aí sim eu venho com um requisito, tá? Já deixo claro aqui o horário, né, que vai estagiar, o requisito, as vagas, as habilidades requeridas, né? Então, o que eu quero? Que a pessoa domine o uso de planilha, compreenda o fluxo de processo, preste atendimento ao público, tenha noções de mandar e-mail, mala direta, abrir arquivo, né? Dominar a redação oficial. E para quê? Para atender ao público, para preencher planilha, para elaborar ofício, para arquivar documento, para redigir documento. Então, é muito mais fácil da pessoa entender que é isso aqui que ela vai ter que fazer, e aí ela, não, isso aqui não é para mim não. Eu não sei mexer com planilha, eu não gosto de atender o público, né? Porque se você coloca desse jeito, vai atrair gente. E, professor, mas vai atrair gente com boas notas, vai atrair bons candidatos, tá? Porém, não necessariamente vai atrair o candidato correto. A gente tem que lembrar que esse processo de recrutamento e seleção não é atrair a melhor pessoa, tá? O sucesso de um recrutamento e seleção é quando você atrai a pessoa certa, tá? Não existe essa de melhor pessoa. Quando você pega uma questão de concurso aí que fala, o sucesso de recrutamento e seleção é atrair a melhor pessoa. Não é, tá? É atrair a melhor pessoa para aquele cargo. Então, por exemplo, eu colocar, às vezes, um advogado para fazer atendimento de telefone, né? Você usar, assim, de uma força muito grande, né? Para algo relativamente pequeno. Não estou desmerecendo o telefonista, quem atende telefone, tá? Eu estou dizendo, assim, que eu posso... você pegar uma pessoa que está muito qualificada, a pessoa tem doutorado, vai atender telefone, né? Isso pode gerar frustração nela, tá? Ela vai estar sempre descontente, porque ela tem potencial para aquela coisa lá em cima e está trabalhando numa função mais simples, né? Não vou colocar lá embaixo, mas uma função mais simples um pouco. Então, tem que ter um equilíbrio e tem que estar descrito corretamente o que vai ser feito, como vai ser feito, né? As tarefas, atribuições, para não atrair gente errada, né? Para não parecer... E top de gente atrapalha a seleção, e aí você acaba até se perdendo na seleção, porque veio gente ali que não deveria estar ali, tá? E o concurso público é o meio utilizado pela administração pública para selecionar, né, de forma impessoal e igualitária, candidatos a cargos ou a empregos públicos, né, com exceção daqueles cargos em comissão que são declarados em lei, que são de livre nomeação, né? Geralmente o concurso público ele é de prova ou prova e título, tá? Ou prova e habilidades, né, por exemplo, mas o mais comum é prova e título, tá?
Então, geralmente, algumas técnicas de seleção utilizadas pelas organizações, né, são análise de currículo, mas no público é muito pouco, é raramente, geralmente para contratação temporária, contratação emergencial, tá? Entrevista, que também não é muito utilizado, tá? Porque tem um caráter muito pessoal ali e é difícil você avaliar, é uma avaliação muito subjetiva, tá? A entrevista é muito usada no privado, mas no público não é muito, tá? Justamente porque fere muito o princípio da impessoalidade, tá? Não é que fere, é muito questionável, né, o princípio da impessoalidade. Se eu fui com a cara daquela pessoa, eu avalio ela bem, se eu não fui, eu avalio ela mal, tá? Prova de conhecimento, que geralmente dá resultados objetivos e quantitativos, por isso que é muito utilizado. Teste psicológico ou psicométrico ou psicossomático, que geralmente é muito utilizado no setor privado, mas pode ser que às vezes o público, né, com algumas dinâmicas ali, façam também. E técnicas vivenciais, tá, que pedem experiência, dão casos, dão situações reais e pede para a pessoa descrever o que ela faria naquela situação. Tá? Prova de conhecimento e prova de título, né? Acho que não precisa explicar muito. De conhecimento, geralmente vai avaliar né, o que a pessoa sabe. Geralmente, prova de conhecimento é eliminatória ou nivelatória, né? Quem tem que fazer até tantos pontos para ser classificado, né? Quem fizer abaixo disso está eliminado, ou os 50 primeiros, os 10 primeiros melhores pontuados vão ser classificados e o restante eliminado, né? E a prova de título é análise, às vezes, de currículo, é análise documental, né? Geralmente a prova de título é para saber se a pessoa tem aquele mínimo de formação, mas o que mais que ela tem, né? O que mais que ela tem que pode contribuir para aquele cargo, tá? Então, em qualquer técnica de seleção adotada, cabe fazer a pergunta que traduz o caráter estratégico do processo seletivo, tá? Que é, o processo de recrutamento e seleção está trazendo para ocupar o cargo e as funções as pessoas cuja competência estão alinhadas ao que a organização quer, tá? Então, tem muito concurso público que está por aí que pede uma prova que basicamente recruta concurseiro, recruta aquelas pessoas que estão acostumadas a fazer prova. A pessoa consegue resolver uma questão de prova pela técnica, não é nem pelo conhecimento, tá? Porque o elaborador tem uma técnica para elaborar, a banca tem uma técnica para elaborar. É como se fosse um código-chave, um segredo. A hora que a pessoa descobre aquele código-chave, o segredo, ela desvenda aquilo sem conhecer o conteúdo, tá? Então, esse tipo de seleção tem que ser muito bem pensado para ver se realmente é isso, essa prova, esse conhecimento, essas perguntas vão trazer a pessoa que a gente quer que ocupe esse cargo. Tá? E quanto à dispensa, é uma das formas de interrupção do exercício das funções, né, a qual também pode se decorrer de aposentadoria ou falecimento, tá? Ou por livre vontade do colaborador, do servidor, e pode ser também a critério do órgão por motivo de não satisfazer as condições do estágio probatório ou por alguma sanção ou penalidade que esse servidor possa cometer. Tá? Lembrando que para que ele passe por penalidade tem que ter, né, o regulamento do processo administrativo e garantido a ampla defesa e o contraditório. Aí ele pode ser de 3 tipos, né? Quando ele for seletista, tá? Que são aqueles que são contratados por carteira assinada, geralmente ali vinculado nas autarquias, tá? Ele pode ser dispensado, ou empresa pública, ele pode ser dispensado por justa causa ou sem justa causa, tá? E aí cada uma vai interferir num tipo de indenização. Quando tem aqueles de regime especial, eles são contratados por uma atividade temporária e ele vai ser dispensado ao fim do tempo pré-determinado. Fala regime especial porque, por exemplo, na Unemate, quem é efetivo segue o regime estatutário, porém o contratado segue um regime não seletista, ele segue um regime especial, porque contribui para a Previdência, o regime geral da Previdência Social, né, o INSS. Diferente do estatutário, que geralmente contribui para um fundo previdenciário próprio. Tá? Então, regime especial, ele segue em parte ou a regra do seletista ou a regra estatutário, tá?
porém ele tem um tratamento, um regramento específico ali, porque o contrato dele é por tempo determinado. E o estatutário é aquele que adquire o Instituto da Estabilidade após o estágio probatório, e é aquele cargo que é mais difícil a sua dispensa, porque uma vez que ele foi aprovado no probatório, tem que se provar que ele não faz jus mais ao merecimento, né, à ocupação daquele cargo. Então, com isso, eu concluo aqui a nossa aula. Peço para vocês, né, caso queiram aprofundar um pouquinho mais, dêem uma leitura no livro da nossa disciplina. E a atividade 1 encerra por aqui, né, o conteúdo, tá, que vai estar disponível no Cigarra para vocês nas datas que estão lá no Cigarra. Um abraço, até a unidade 3. Tchau, tchau.